Boa tarde, meus amigos. Estamos iniciando o nosso momento de fé. Queridos, desde terça-feira passada, mais precisamente, nós estamos comentando aqui sobre essa questão de espíritos, questão de adivinhações, questão de feitiçaria, essas questões todas que eu estou colocando aqui em termos bíblicos. Estou procurando ver o que a Bíblia diz, né? E uma das coisas que nós temos focado aqui até bastante, né, é sobre a questão da invocação de mortos, a questão dos mortos voltarem à terra, a nossa comunicação com os mortos, se isso é possível. Enfim, nós estamos examinando isso na Bíblia, né, na Palavra de Deus. Muito bem. E aí, eu verifiquei o seguinte: o nosso Deus, quando o povo de Israel saiu do Egito em demanda de Canaã, Deus recomendou que eles não desenvolvessem essas práticas, como, por exemplo, necromancia, consultar os mortos, etc. E aí eu procurei ver na Bíblia, em todos os lugares, onde é que nós encontramos isso, quer dizer, textos da Bíblia que venham a confirmar essa ordem de Deus, dada inicialmente, como também textos que condenam, que combatem essa prática, né? Muito bem. E aí eu estava lendo aqui no livro de Jó, e eu achei um texto aqui interessantíssimo sobre essa questão. Você sabe que o patriarca Jó, no meio do seu sofrimento, né, ele pronunciou muitas frases, fez muitas declarações preciosíssimas no sentido bíblico, que vem confirmar toda a palavra de Deus, né? Eu, por exemplo, tenho aqui o livro de Jó aberto aqui no capítulo 7, e eu encontrei aqui nos versículos 9 e 10 o seguinte: isso aí é Jó. Você sabe que ele estava sofrendo, e ele vieram 3 amigos para tentar confortá-lo, e então travaram assim uma espécie de um debate filosófico, e questões espirituais foram levantadas, e lá pelo meio Jó diz o seguinte, capítulo 7, versículo 9: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Aí está. Então você pode depois ler calmamente esse texto aqui. Jó 7, versículos 9 e 10. Então, assim, meus amigos. E então, com isso, a gente tem uma orientação da palavra de Deus, né? Às vezes a gente tem aquela tendência de pensar, bom, eu vou consultar alguém que saiu daqui da terra, que está em algum lugar, para que me diga alguma coisa. Essa é uma curiosidade humana que sempre existiu. Só que Deus não permite isso. Eu estou me lembrando de uma senhora que me levantou essa questão. Pastor, ela disse, se Deus proíbe a consulta aos mortos, é porque eles podem ser consultados. Quer dizer, é possível que eles sejam consultados. Você pode falar com os mortos. Aí eu disse para ela, não, exatamente não. Exatamente não. Exatamente porque não se fala com os mortos é que Deus proíbe. Quem aparece não são os mortos. São outros espíritos que vêm, não o dos falecidos. O espírito dos mortos estão na mão de Deus. Tem um texto que eu já li aqui outro dia, em que diz assim, que o pó volte à terra como o era, e o espírito volte para Deus que o deu. Então, quando a pessoa morre, o corpo vai para o pó, o espírito vai para Deus. Então, Deus tem o controle dos espíritos. A Bíblia diz que Deus é o Pai dos espíritos. Então, nenhum espírito vai contrariar
a palavra de Deus, a vontade de Deus. Então, se alguém for invocar um morto, não é esse morto que vem, que vai aparecer, de jeito nenhum. Então, o Jó analisa isso por uma outra forma. Ele diz que, tal como a nuvem que se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Meus amigos, eu vou parar por aqui, porque qualquer comentário que eu fizer é só uma repetição do que nós já estamos falando. Portanto, eu vou terminar, e eu quero agora só, como sempre faço, em todos os nossos programas, em todos os momentos de fé, eu quero orar com os meus queridos amigos. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, entramos em Tua santa presença. E eu quero mais uma vez, Senhor, te agradecer pela Tua palavra, a Bíblia Sagrada, que nos revela a verdade. A Tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente. A Tua palavra nos mostra o caminho, nos mostra o certo e o errado, nos mostra aquilo que Tu aprovas e aquilo que Tu desaprovas. Então, Senhor, peço unicamente que Tu nos prepares, que Tu nos ensines a Te obedecer, que Tu nos prepares para fazer a Tua vontade de bom grado. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por cada um dos meus amigos, cada um dos meus irmãos que estão me acompanhando nestas meditações aqui pelas redes sociais. Obrigado, Pai. Eu oro com fé. Te louvo, te bendigo e te exalto, em nome de Jesus, a quem seja dada a glória e a honra para todo sempre. E que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Meus amigos, meus irmãos, eu vou agora me despedir, encerrando por hoje o nosso momento de fé. Amanhã eu estarei de volta e vamos, portanto, amanhã é sábado, vamos encerrar a nossa semana de atividades. Eu tenho algumas informações para dar, mas eu vou deixar para o programa de amanhã. Muito obrigado por sua atenção mais uma vez. Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus. Até amanhã, meus amigos, estamos juntos.